Olá pessoal, bem-vindo ao canal Valdir Pamiro, Bíblia e Contos, Contos e Bíblia. E estou aí com essa nova empreitada aí para dar uma crescidinha aí, porque o YouTube não tá enviando meus vídeos, né? Então tenho vídeos antigos aí que estão quase que zerados de visualizações. Espero que vocês ajudem a gente aí. Tenho aí eu e meus cachorros, e a gente tá nessa jornada aí. E hoje não é nenhum conto, não é nenhuma história, é sobre as escrituras sagradas. Eu quero que tu abra lá 2 Reis 19:14. Diz assim a palavra: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha aí, pessoal, o povo de Israel, de Judá, o povo de Deus, sofreu ameaças, e não é qualquer ameaça, não é pouca coisa. Era de uma nação, de um rei, de um povo perigoso e poderoso, né? Que já haviam vencido muitas nações, muitos reinos. Sim, eles já tinham destruído muitos antes de chegar até Israel. Eles já tinham uma experiência de vitória e de combate. Então os mensageiros levaram, né, do rei da Síria, essa carta de ameaça para Ezequias. O que Ezequias fez? Lendo elas, primeiro ele leu. É assim que tem que ser, gente. Tem que investigar para ver se o que está sendo falado é verdade. Ele podia pegar a carta, nem ler, chegar lá e mostrar para Deus. Não, a Bíblia diz que ele leu. Depois que ele leu e ele tomou conhecimento do que se tratava, do nível de problema e de ameaça, aí sim ele subiu lá diante do Senhor e apresentou a Deus. Aí tu poderia dizer assim, mas que audácia, que coragem, mas que ignorância desse rei falar isso do povo de Deus, do povo de Israel. Não é não. Eles tinham moral. A Síria tinha moral. A Síria tinha um passado vitorioso e glorioso. Muitas nações com seus deuses tombaram diante da Síria. Então não é besteira, não é arrogância. A Síria era uma nação poderosa, muito forte. Deveria ter um potencial militar de guerra muito grande, muito superior a todas as nações que eles haviam derrubado. E foi o que aconteceu. Eles chegaram diante de Israel com aquela mesma confiança. É mais um que nós vamos derrubar. É mais um, faz todo sentido. Mas vamos ler aqui o conteúdo dessa carta. E aqui está escrito, 2 Reis 19, 10, 11. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: primeiro, não te engane o teu Deus, em quem confias. Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Porque Deus havia falado: pode confiar que Israel não será entregue, meu povo não será entregue ao rei da Síria. Por isso que ele disse: não te engane o teu Deus. A primeira coisa que estava na carta é tirar a fé, tirar a confiança, tirar a convicção daquilo que Deus falou. Esse era o primeiro intuito, era o primeiro motivo dessa carta. Mas também tem um outro motivo também. Eis que já tem ouvido, olha só, o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás, olha só, fazer tu esquecer do que Deus falou e fazer você lembrar do que o inimigo disse.
não ter fé no que Deus disse e dar ouvido para o inimigo. E acreditar que realmente o inimigo vai te derrubar e vai te destruir. Duas grandes, assim como eu posso dizer, influência maligna. Está incentivando, está fazendo o povo entender que Deus mentiu e que o que vale é o que o inimigo disse. O que ele disse? Que tu vai ser destruído. O que Deus disse? Que tu não vai ser destruído. Era esse o conteúdo que Ezequias apresentou diante do Senhor. Como eu disse, não era pouca coisa, não, era uma nação poderosa. Chegou aos teus ouvidos, com certeza, o povo de Israel, o povo de Deus, a fama da Síria, com certeza andava aos quatro cantos da terra. E esse mal chegou um momento que bateu nas portas de Jerusalém, na casa do Senhor, no povo de Deus. Foram dizimando as nações que havia ao redor até chegar ali. Faz todo sentido essa expressão. Tens ouvido. Como é que era no passado com o próprio povo de Deus, com o próprio Deus? A Bíblia fala lá em Josué 9:9. Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Olha aí. A Síria também era assim. A Síria tinha um passado de vitória. Sim, a fama da Síria ia longe, então faz todo sentido deles chegarem diante do povo de Deus e com esse mesmo argumento. Vocês ouviram o que a gente fez com outras nações? Essas nações não puderam se defender e vocês também não poderão. O povo da Síria, eles davam muito as suas vitórias, davam muito assim, como que os seus deuses pelejassem por eles, mas não. O que dava vitória para a Síria era o seu exército, era a sua força militar. Era isso. Não era Deus nenhum. Mas aqui o povo de Israel, aí a Síria se lascou. Porque ali não havia um Deus de pedra, de barro, de madeira, de pedras preciosas, de ouro, de prata. Não, ali havia um Deus de verdade. Aí a coisa ficou feia, gente. Mas faz todo sentido eles virem com esse argumento. Não é uma audácia, uma arrogância. É um passado de vitória glorioso que eles tinham. Então, não, eu já vi muitos. Mas tu viu aquele rei da Síria lá, mas aquele rei é louco falar isso. Não, eles tinham passado, eles tinham experiência. Eles podiam arrotar e falar com toda essa arrogância. Eles podiam. Porque a fama de Deus também foi conhecida aos quatro cantos da terra. Salmo 72:17 fala: o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. O nome de Deus, a fama de Deus. Salmo 126:2 fala: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha aí. Por isso que a Síria falou lá: eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Olha aí. Só que a Síria se lascou, ali havia um Deus de verdade. Mas faz todos, assim como Deus, ele glorificou o nome dele, lutando e pelejando pelo seu povo, assim a Síria glorificou o nome de sua nação,
através do seu poder militar, através do seu braço, de seus cavalos, de suas armas, né? De estratégia de guerra, de exércitos numerosos, cruéis, violentos. Assim ela foi conquistando, por mais que ela venha dar aos seus deuses, né, o motivo de suas vitórias, mas na verdade eles eram uma nação forte e grande, por isso elas venciam. Mas aqui eles se meteram com o povo de Israel, que não precisava de um exército praticamente. Ele tinha um Deus de verdade, diferente do Deus que havia naquelas nações que eles haviam derrotados. Então, pessoal, faça como Ezequias fez. Leia primeiro. Não saia por aí fazendo besteira. Procure entender a verdadeira afronta e o que exatamente está escrito ali. Faça isso. Apresente diante de Deus, mas primeiro procure saber para relatar a Deus o que está acontecendo. Apresente a Deus essa afronta. Tem gente que não presta atenção nas coisas e sai por aí fazendo coisa errada. Não, faça igual. Ele leu, depois entrou no templo e apresentou ao Senhor. A Bíblia fala que não dependia de Ezequias esse livramento, essa vitória, mas Deus deu vitória, mandou seu exército e no final deu tudo certo, porque ele se apresentou diante de Deus e colocou diante do Senhor essa carta que continha não dar ouvidos a Deus, e sim dar ouvidos à afronta ao inimigo. Fazer tu não ter fé em Deus e ter medo do inimigo. Era o que estava na carta, gente. E Deus no final deu vitória. E essa vitória não dependia do rei Ezequias. E a Bíblia fala também de outro caso, que não dependia do rei, dependia de Deus. Dependia de Deus, do seu servo. A Bíblia fala: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha aí que loucura. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Olha aí. Sou eu Deus, ele disse. Assim como não dependia de Ezequias, assim também não dependia desse rei a cura de Naamã. E é assim que funciona. Ele rasgou as vestes e falou: sou eu Deus? Olha, se apavorou, né? Ainda comentou com o pessoal que estava com ele ali: olha, vocês estão vendo aí, ele busca ocasião contra mim. É isso. Porque ele sabia: olha, eu não posso fazer nada para esse cara aí, eu não posso fazer nada. Nada eu posso fazer. Então, por eu não poder fazer nada, ele quer motivo para criar uma guerra, para criar uma afronta contra mim. É assim, gente. Tem gente que te bota na fogueira. Te bota na fogueira no coral, te bota na fogueira para pregar, para fazer alguma coisa na igreja, te bota na fogueira. Não funcionou, tu tá lascado, tá ferrado. É assim que funciona, te bota na fogueira. Foi o que aconteceu com ele, só para quê? Para vir contra ti com todas as pedras nas mãos possíveis. Mas a sorte desse rei
é o azar de muitos pastores hoje. Porque esse rei, ele tinha um homem de Deus. E ele falou, não te preocupa. Deixa vir saberá que há profeta em Israel. Olha aí, cara. Agora a compensação tá cheio de pastor por aí que tem um monte de lacaio do lado dele, cara. Os caras colam pra pregar, não querem saber da palavra, tem um monte de diamante por aí. Tá louco? Tem pastor e quando ele morrer, a igreja, o ministério dele, a congregação dele morre com ele. Não tem pra quem ficar, não tem ninguém capacitado. Só tem lobo. Só tem malandro. Pastor mentiroso que quer somente a gordura das ovelhas. Esse rei aqui, ele deu muita sorte, porque ele tinha um homem de Deus do lado dele. Ele disse, esse cara quer motivo para vir para cima de mim. Eu não sou Deus. Que loucura, gente, loucura. A Bíblia fala também em 2 Reis 6, 26 e 27, de uma situação parecidíssima. Só que esse não tinha ninguém do lado dele. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Olha que loucura. Se o senhor não faz nada para ti, quem sou eu para fazer? É a mesma coisa, eu não sou Deus. Só que esse aqui, que estava andando do lado do muro, ele estava contra o profeta que poderia resolver os problemas de Israel através de Deus, amando de Deus. E ele procurava o mal desse profeta. Chamava o profeta de meu perseguidor, meu inimigo. E ele dizia, amanhã, olha... Amanhã eu quero a cabeça desse profeta, porque ele colocava todos os males sobre Israel, sobre o seu reino, naquele profeta. Aquele rei aqui, não, ele tinha um profeta do lado dele, ele conhecia esse profeta. Esse profeta, não, deixa vir que vão saber que há profeta em Israel, que o Senhor está aqui em Israel. Olha a diferença. Era dois desesperados, pela qual a solução daquela mulher não poderia vir do rei. A solução de Naamã não poderia vir desse rei também. Um profeta era a solução e outro profeta para aquele rei era o problema. Aí tu vê a diferença da situação. Aí tu vê. Todo pastor, toda congregação, todo ministério, onde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais esse pastor vai ser envergonhado. Jamais. Mas a partir que um pastor olhar para sua igreja destruída e ainda botar a culpa de um profeta, aí ele está lascado, aí ferrou tudo. Aí não tem mais o que fazer. Gente. Então essas são situações que não dependiam do rei. Essa carta que mandaram para que Naamã fosse restaurado da lepra, não dependia desse rei. A vitória contra o exército da Síria não dependia de Ezequias. É assim que funciona. Depende de Deus, somente de Deus. Mas a Bíblia fala também, não só de rei que recebe cartas, mas de rei que manda cartas. Sim, que ele permite cartas por mensageiros para realizarem boas e más obras, ações. E vamos falar primeiro da carta do bem, aquela que permite coisas boas acontecerem. Neemias 2, 7, 8. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, e o rei falou assim, quanto durarás a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, no caso Neemias, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores
da além do rio, para que me dê passagem, até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha aí, cara. Ele pediu que a carta tivesse dois conteúdos. Primeiro, ele pediu passagem. O que poderia acontecer na sua jornada, ele ter que passar por uma nação, passar por dentro de uma cidade, né? Ou alguma tribo, e eles vedam, não, tu não vai passar por aqui não, pode volta por outro caminho, arruma um caminho mais longo, mais longe, mas aqui não. O que ele pediu? Cartas para liberar caminho, para abrir espaço para ele entrar na cidade, para então ele seguir o seu caminho. Tem pastor que não tá nem aí, cara. Não quer abençoar a viagem de ninguém. Não quer ninguém crescer. Não quer, não quer, ele só quer seus interesses. E era comum se dar isso. Se tu for ver o povo de Israel, quando ele começou a tomar posse da terra prometida, que mana leite e mel, muitas das vezes ele teve que enfrentar as nações que habitavam ali, as tribos, para vencer e poder atravessar. O rei de Edom, lá dos Edomitas, ele falou, não, aqui vocês não vão passar. Ele falou, não, se a gente beber água, comer alguma fruta, olha, a gente paga. Se alguns animais nós beber água, a gente paga. Então somente nos deixe passar. Não vão passar. E se vier, eu virei contra ti com o meu exército. Olha aí, ó, pode voltar. Tiveram que voltar. O rei de Edom não deixou. Eles, não, nós vamos pelo caminho. Não olharemos nem para a esquerda nem para a direita, vamos seguir uma reta, não vamos tocar em nada se for no caso. Se a gente tocar, a gente paga. Não pode voltar. Não queremos ninguém entrando em nossas terras, nem para fazer uma passagem. É essa a preocupação de Neemias. Me dê cartas, para que da além do rio eles possam permitir a minha passagem. É isso. E o outro conteúdo da carta era o que? Era matéria-prima, material, para ele então começar a erguer os muros. Para ele começar, ele não podia pegar das próprias ruínas. Tem gente que olha para ele, te vira o que tu tem aí, irmão. Cadê tua fé, varão? Fala bem assim, uns filhos do diabo. Cadê tua fé, varão? Cadê tua fé? É bem assim que eles falam. Te vira com o que tem aí. Deus não multiplicou a gente da viúva, né? Não multiplicou a gente da viúva, não multiplicou os peixes. Te vira que eu sou eu, te vira. Desculpa, cara. O cara, para não te ajudar, ele pega a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Essa é a verdade. Ele falou, não, me deu uma carta lá para que eu possa apresentar a Asaf lá, tá? O guarda do jardim da casa do Senhor, para que ele possa me fornecer madeira para a casa pela qual eu vou entrar, para o poço, para o muro e portas, tudo que precisava. É o conteúdo da carta. E o que aconteceu? O rei permitiu. Isso dependia do rei. Ezequias e a situação de Amã não dependia do rei, não dependia. Eu acho que eu devo ter falado Amã. É Naamã. Se eu errei, vocês me perdoem. São nomes muito bem parecidos, né? Então, mas tudo isso foi possível porque a mão de Deus era com Neemias. Claro, o mais interessado era Deus, né? Mais interessado era Deus, isso não tem a dúvida. Por que ele não ia dar alcance para Neemias se ele era o mais interessado em restaurar os muros de Jerusalém?
É aquilo. Aí só vai. Só vai para frente daí. Esse bem, a restauração dos muros, dependia do rei e ele concedeu. A Bíblia fala também, 2 Crônicas 31. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. É isso daí, gente. Tem gente que não tá nem aí para um desviado, não tá nem aí para quem não aparece mais na igreja. Ele olha lá, Chiquinho, não é dizimista, deixa pra lá. Mariazinha, isso daí, lá de vez em quando faz uma faxina. Se o dízimo é fraco, não queremos. É assim que funciona. Aqui não. Aqui ele mandou cartas, Ezequias, né? Aqui ele mesmo escreveu cartas convidando o povo para celebrar a Páscoa. E foi para todos que ele enviou cartas. Eu conheço um pastor que toda hora está desviando gente da igreja dele. É obreiro, é tudo. É obreiro, é irmã do segundo de oração. Ele não vai atrás de ninguém, cara. São ovelhas que se perderam, que ficaram para trás. Ele não vai atrás de ninguém, Não vai atrás de ninguém. Ele tem aquele pensamento do diabo. Tem pastor que ele é mais guiado pelo inferno inteiro do que pela palavra e do que pelo evangelho e pelo Espírito Santo. Deus está limpando minha igreja. Para com isso, cara. Para com isso. A fidelidade, a santidade, a pureza dos obreiros, das irmãs depende de ti, o sem vergonha, preguiçoso, covarde. Tá louco? Não, vê isso daí, eu fico revoltado. Agora vai um cara lá que dá 10 mil de dízimo por mês, o cara que ganha 100 mil e dá 10 mil. Meu Deus do céu, ele faz campanha, ele faz toda a movimentação, cara. Toda a movimentação. Tá louco? O interesse, não é almas. Hoje alma não vale mais nada mais. O que vale é quem pode dar alguma coisa em troca pro pastor. O diabo levanta um profeta lá, sapateia e dança no espírito. Eis que eu tô limpando a minha casa. Não tem mais. É diabo, cara. É diabo. Mas são tão preguiçosos, são tão inúteis esses pastores nessa última hora aí, cara, que não quer saber se é diabo ou Deus. Ele vai lá, escuta e obedece. E senta com aquela bunda gorda. Chega a ser gordo, roliço, de tão vagabundo e preguiçoso que são. Essa é a verdade, cara. Não vão atrás de nenhuma alma. Não vão atrás de ninguém. Esses rebeldes. Aí morre com uma igreja vazia. Não tem congregação, não se expande, não cresce o ministério. Por quê, cara? Porque não quer sentir dores de parto por ninguém. Não quer pagar o preço. Como é que um pastor mantém a igreja de pé, mantém os obreiros de pé? É orando e jejuando. Mas o cara tem que saber o caminho da roça, ele tem que saber orar. Já é verdade, mas tu tem que ser a blindagem que ele precisa. Tu, pastor, tem que ser a blindagem que ele precisa, porque tu é blindado pela oração de muitos, até daquele pequenininho lá, daquela senhorinha, daquele idosinho que fica na portaria. Tu é blindado pelas orações deles e tu é um baita de um preguiçoso safado, sem vergonha, que não quer fazer o mesmo pelo povo. Aí o que esses pastores muitas das vezes são cegos, são boca aberta. Quem é lobo para o pastor? Lobo para ele é aquele irmão que não se liberta do cigarro, que vai e volta do mundo para a igreja, da igreja para o mundo. Lobo é aquele que usa droga. Lobo é aquele que está nos bailes. Lobo é aquele que se separa da mulher toda hora. Lobo é aquele que agride os outros. Lobo é aquele que toca nas irmãs. Não, nós não são lobos, são almas que precisam da tua ajuda espiritual, precisam ser libertas, serem libertas.
Essa gente problemática, limpa a casa do Senhor. Eu quero limpar a casa do Senhor, cara. É tu que tem que limpar as almas. Não tem que sair ninguém da tua igreja. É tu que tem que pelejar pela alma deles. Você que tem que ser o primeiro a tentar lavar as vestes deles. É tu, pastor. Sabe quem é o lobo, pastor? Sabe quem é lobo? Lobo é aquele que muitas das vezes bota a mão na tua cabeça e fala em mistério. Esse é lobo. Tá. Por quê? Porque quando o diabo tira um obreiro, uma irmã, tira alguém de potencial, uma ameaça para o inferno da igreja, ele tem uma estratégia. O que ele vai fazer? Eu vou tirar da igreja, mas eu vou pegar esse tapado, desse boca aberta, desse vadio, desse pastor, e vou dizer que é Deus limpando. Aí chega lá, eis que eu tô limpando a minha casa. Faz aviãozinho, e sapateia, corre do púlpito pra porta, da porta do púlpito, e da cambalhota, sobe na parede, voa, flutua. Aí o boca aberta lá, acredita. Por quê? Porque o diabo ele quer ter certeza que aquela alma nunca mais vai voltar para a igreja. O que falta para essa gente é discernimento de espírito. Mas para ter discernimento de espírito, não pode ser um preguiçoso. Um preguiçoso não pode ser. Não pode. Então Ezequias fez cartas, chamando todo mundo para celebrar a Páscoa. É isso aí. Vai atrás das almas, pastor. Vai atrás das almas. Ajuda quem realmente precisa. Tá? E procure. Às vezes eu vejo que às vezes tem muitos pastores que é só ele e a mulher. E a família. Os que são crentes, né? Que nem todos são. E reclama, cara, melhor tá só tu, a tua mulher, só o casal, só vocês mesmos, do que tu encher de servo do diabo aí, cara, com dons demoníacos. Parece que é de Deus, mas não é. Nada tem de Deus, nada. A Bíblia fala, agora sim, Amã, que ele fez uma carta pedindo a cabeça do povo de Israel. Mas Esther pediu uma carta do bem. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sob jinetes das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicado em ordem na fortaleza de Suzã. Carta do bem, porque antes dessa veio uma para dizimar eles, e Esther conseguiu uma para dar direito à defesa. E isso só foi possível porque o rei concedeu. Dependia do rei. Tem coisa que depende de ti, pastor. Aí tu escolhe se tu vai fazer ou não. Tem coisa que depende do líder da mocidade. Aí ele vai ver se vai fazer ou não. Depende da irmã do seu de oração. Depende do departamento de missões. É isso daí. Tem coisas que só depende de vocês. É só vocês agir. É só fazer o que Esther pediu e o rei permitiu. Direito deles reagirem e se vingarem e lutarem contra os seus inimigos. Esther 8, 13 e 14. Agora vamos ver as cartas de maldade. Essas fluem facilmente. Essas estão sempre por aí. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Olha aí que loucura. Carta do mal. Carta com conteúdo maligno, maldoso.
conteúdo da carta era um só: colocar ele na frente da peleja e fugir de sua retaguarda, para que ele ficasse sozinho. Com certeza Urias ele ficava atrás e um exército mais qualificado ficava à sua frente. Mas pelo contrário, botaram ele, cuidado com certos convites, pregar na igreja tal, vou cantar no congresso tal. Chega lá, não deixa tu cantar, não deixa tu pregar, tu te entristece, tu orou, tu jejuou, tu comentou com um monte de gente, bah, que benção, Deus tá abrindo as portas. Chega lá, eles te dão, te botam no calor da batalha e saem da volta. Ah, mas quem te convidou? Não tô sabendo nada não. A gente já tem um varão aí que vai trazer a palavra, vai cantar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não, a gente não tá sabendo de nada disso não. É isso, são cartas demoníacas. Porque sabe que é uma coisa que tu não suportaria, tu não aguentaria. Tu tá ali. Então cuidado com esses convitezinhos aí. Cuidado, ora a Deus. Ah, não deu certo, ficou aborrecido, mas a dor podia ser muito maior. É Deus dando livramento. Tá na cara da peleja? Não é para que tu seja reconhecido. É para te morrer. É para te se desviar. É para te abandonar a fé. É esse o resultado que vai acontecer. Não seja um Urias. Não faça isso não. Ore a Deus para ver se tu aceita ou não tal convite. Se ele veio do céu ou das profundezas do inferno. E tem as cartinhas, né, de falso testemunho, que também estão espalhadas por aí. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus, e contra o rei, e contra Deus. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. E a carta vinha com o selo e o nome do rei, mas ele nem sabia dessa carta. Nem sabia do que se tratava. Tem gente que usa o nome de Deus para fazer suas maldades, sua safadeza. Fala que é Deus. Tem gente que usa o nome do pastor, usa o nome dos outros. Eu trabalhei no lugar que tinha um carregado lá que tinha mania de usar o nome do gerente do lugar onde a gente era terceirizado, lá do supervisor Alfa, no caso, né? Lá o comandante lá usava o nome dele, tinha essa mania. Bah, o fulano de tal te vê encostado na parede, que tu tinha que ter uma postura, não podia estar encostado na parede e nem sentado. Às vezes te doía, tu te olhava, não tinha ninguém, tu te encostava na parede, sentava um pouquinho. E aí o supervisor via e chegava lá: ah, fulano passou aqui e viu tu sentado, viu tu com uma postura. Tinha essa mania, mas na verdade nunca eles realmente vinham. Geralmente era o nosso supervisor que usava o nome dele. E um dia ele veio pra cima de mim com essa daí. Ah, o fulano viu? É verdade? Tá, só um momentinho. Ah, onde é que tu vai? Não, eu já volto. Fui lá no cara perguntar. Ah, é verdade que o senhor me viu sentado? Olha, tu sabe que não pode sentar, mas eu não te vi não, porque o nosso supervisor lá falou lá que tu vê a gente fazendo isso, que tu vê a gente fazendo aquilo outro. Ah, mas esse homem se envermelhou. Pegou bem na hora o telefone e ligou pra ele: ô cara, para com essas palhaçadas aí. Usa o teu nome. Deixa de ser covarde, aprende a ser homem. Ah, meu supervisor queria me engolir vivo. Mas assim mesmo, assim é. Ali a carta tinha o selo de Acabe não sabia, por mais podre que ele fosse, mas aquilo ali ele não sabia. Tem gente que usa o nome dos outros, não é macho o suficiente, não quer dar a cara a bater. É assim que funciona.
usa o nome do pastor, que o pastor mandou te dizer, porque, essas coisas, usa o nome de Deus, porque assim diz o Senhor, e sapateia. Cara, estou entrando numa igreja onde sapateio demais, voo demais, enrolo, pulo, pega a tua família, mas tu larga fincado, tu corre, gritando socorro e não olha para trás, porque tu vai virar coisa pior do que uma estátua de sal. Não olhe para trás. E onde foram semeadas essas primeiras cartas? Era perto daqueles que viviam ao lado de Nabote. É isso daí, gente. É tipo família, amigos, vizinhos, pastor, na igreja. Primeiro que eles querem colocar contra ti é quem está pela tua volta, para te não ter amparo e quando gritar socorro, ninguém te ajudar. É assim que funciona. É assim que essas cartas malignas, o resultado que elas dão é esse. Primeiro, aonde tu vai ser afetado é nos seus, é pela tua volta. E vamos ler, não vou comentar muito que já está muito longo o vídeo. Mais outro exemplo de cartas malignas. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, de Acabe no caso, e amanhã a este tempo, vinde a mim a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegando a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e os puseram suas cabeças no cesto, e lhes mandaram a Jezreel. Olha aí. De longe, Jeú mandou essa carta, de longe. E os que estavam ao redor, os que protegiam a esses 70 filhos de Acabe, foram mortos. É a lei da colheita. O que fizeram lá com Nabote? Todos os que andavam na volta, os nobres, os anciãos, todos que tinham na volta de Nabote, botaram contra Nabote. E aqui todos que protegiam os filhos de Acabe foram os que encheram o cesto com suas cabeças e mandaram para Jeú. É a lei da colheita. Fica tranquilo, porque eles vão colher tudo essas coisas aí. Vão colher tudo. Infelizmente é assim. E a Bíblia também fala, Neemias 6:5-6. Então Sambalate, da mesma maneira, me enviou ao seu moço com a carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu a Gesem. Diz que tu e os judeus intentai-vos revoltar-vos, vão se revoltar pelo que edificais o muro, e que tu te farás o rei deles, segundo essas palavras. Olha só que esse Gesem tava, olha, eles vão levantar o muro lá e vão virar rei daquele povo. Olha como uma língua venenosa, olha o estrago que uma língua venenosa faz, gente. O conteúdo dessa carta trazia o nome desse Gesem, que ele falava para todo mundo lá, que entre as pessoas, ele era um ser humano lá, que falava essas coisas, que o plano era levantar os muros e depois se tornar rei daquele povo. Olha que absurdo, cara, tá louco. E até nos tempos de hoje, esses absurdos andam por aí. Essas cartinhas demoníacas andam por aí. E por que aconteceu antes lá em Esdra, lá, construção lá da cidade, do templo lá. E mandaram uma cartinha para Esdra lá, 4:18 e 19. A carta que enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Olha aí.
Mentirada. Mentirada. Tá louco? É assim que funciona. É mentira atrás de mentira. Agora tá aí o Amã. O Amã. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Olha aí que loucura. Por isso que foi mandada aquela outra carta, para que eles pudessem lutar contra e pudessem se defender e se vingar dos seus inimigos. É isso daí, cara. Cartas de maldade permitidas, que infelizmente vieram de seus reis, que só foi possível porque dependia do rei e o rei as concedeu. É assim que funciona. Aquele Amã lá falou um monte de coisa contra o povo de Israel, contra o povo que estava ali. Então deu essa ideia maligna. Tem gente que dá ideia maligna, tá louco? É assim que funciona. Mas aqui, de repente, tu tá nessa situação. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Mas infelizmente aconteceu com o povo de Israel, porque a Amã foi lá falar mal. Aconteceu contra Nabote, porque mandaram cartinhas falando mal dele, falso testemunho. Mandaram carta falando de Esdras. Não é fácil. Esse Gessen falou mal de Neemias. E por aí vai. E por aí vai, que a gente falou aqui. Mas aqui diz: então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Se tu tá assim, irmão, amigo, que bom. É Deus na tua vida, que nem todo mundo conseguiu ter uma paz dessa. Sempre teve alguém com cartas demoníacas e de maldade contra o nome deles. Mas Paulo, antes de se converter, ele pedia cartinha também. Ele era um desses lacaios. Ele pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo foi um desses que pediu cartinha e permissão para fazer maldade. O negócio não é fácil, gente, não é fácil. Então é aquilo, né, gente? O pessoal gosta de semear por aí cartas. É carta aqui, carta ali, por aí vai. O que Paulo falou? Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Gente que quer intimidar o mundo com as cartas espalhadas por aí. E não é assim que funciona, não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. E quem são essas cartas? 2 Coríntios 3, 1 e 2 fala: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha aí que loucura. É isso daí mesmo, cara. Vós sois a nossa carta. Olha só. A carta no tempo de hoje são pessoas. Ou sou enviada para fazer o bem, ou sou enviada para fazer o mal. Ou sou enviado para fazer mentiras, fofoca, falso testemunho, ou então para ajudar.
para proteger, para direcionar o bem àquele que realmente precisa. São como cartas lidas por todos. E essas cartinhas andam por aí, aos quatro cantos da terra. Não importa o tanto de cartas que andam por aí, sendo lida por todos e escrito contra a tua vida, absurdos. Não importa. Apresente essas cartas de duas pernas. Apresente a Deus e tu vai ver o que Ele vai fazer.